Olá, este é o canal Papo Popular e o assunto de hoje é casamento interracial. Neste vídeo, vamos traçar uma breve trajetória histórica do casamento, evidenciando as lentas mudanças socioculturais ao longo do tempo e também mostrar alguns aspectos decorrentes das relações interraciais no Brasil. O casamento. Um dos institutos mais conhecidos do planeta e certamente o maior responsável pela concentração de riquezas no Brasil e no mundo. Com base no Código Civil Brasileiro, podemos conceituar o casamento como um instituto civil que estabelece entre duas pessoas a comunhão plena de vida em família, com base na igualdade de direitos e deveres. Sabemos que a primeira instituição estabelecida foi o casamento. Desde os primórdios da humanidade, homens e mulheres se unem em prol de uma vida a dois. Certamente, o principal objetivo não era o sexo, e sim ter uma companhia. Do ponto de vista prático, desde a antiguidade, o casamento se assentava em um acordo formal entre os pais dos noivos, caracterizando um contrato de união entre as famílias, ou seja, o casamento, desde sua origem, sempre teve um caráter socioeconômico. É evidente que no passado, a importância do amor no relacionamento não era como nos dias de hoje. Considerava-se mais o resultado prático de uma vida em comum do que o aspecto sentimental de um relacionamento. Desde a Idade Média, de maneira geral, as mulheres não contraíam matrimônio com homens de posição inferior à sua. Os aspectos sociais e econômicos predominavam na escolha do parceiro e só em alguns casos o amor prevalecia. O casamento, desde o início da civilização, tem seus ritos e suas regras estabelecidas e regidas pela religião. No Brasil, apesar de, desde 1707, os termos presentes nas constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, contrariando os interesses dos donos de escravos, regulou a questão do matrimônio dos escravizados através do direito canônico, dando-lhes a permissão para casar-se tanto entre si, como também com os não escravizados, sejam eles indígenas ou mestiços. Mas não teve quase nenhum efeito, e a questão se manteve exclusivamente no plano das recomendações, pois as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia foi uma espécie de adaptação dos costumes das terras brasileiras. Entretanto, a regulamentação deixava muito claro que o casamento não tornava os cativos livres e que eles deveriam permanecer prestando serviço aos seus senhores, ou seja, o casamento não era uma alforria. Para os escravizados se casarem, além de cumprir todos os requisitos já vistos, deveriam também provar que sabiam a doutrina cristã e entendiam as obrigações do santo matrimônio. Em abril de 1755, Dom José, rei de Portugal, portanto quem mandava no Brasil, assinou um decreto que autorizava a miscigenação dos portugueses com os nativos indígenas. Porém, a igreja resistia a esse tipo de casamento, apesar da decisão, pois eles precisavam de pessoas com sangue português, ainda que misturado com os dos nativos, para ocupar o território colonizado. Mas em relação à miscigenação com os negros, embora já acontecesse constantemente na senzala, mesmo com a oficialização dos casamentos interraciais, para os negros, isso nem sequer foi cogitado pela corte portuguesa. Segundo o historiador Robert Slanes, que estudou a vida privada na província de São Paulo, documentos provam que os filhos mulatos nascidos dessas uniões
herdavam bens, negócios e até escravos, dando origem a uma pequena camada social, os mestiços, que eram a classe média da época. O fenômeno era raro, já que o pai tinha que alforriar seus filhos e que muitas vezes os herdeiros dos mestiços também tinham as mesmas condições, já que a maioria deles também mantinham relações com mulheres escravizadas. Segundo Tânia Quintaneiro, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, os casamentos à margem da legislação com negras e negros, assim como com mestiças e mestiços, resultavam na desproteção dos filhos que porventura nasciam com a pele escura. Apesar da humana lei latina, eles nem sempre eram legalmente reconhecidos, o que desmotivava a prática da miscigenação. Após a lei do ventre livre, algumas moças brancas e mestiças que não queriam ficar para de tia casavam com negros. Lembrando que os abolicionistas que lutavam contra o fim da escravidão no Brasil criticavam a lei do ventre livre, pois a mesma que defendia a tese que quando morresse o último escravizado, morreria com ele também a escravidão nesse país, não assegurou aos filhos dos escravizados direitos como se casar legalmente, por exemplo. Já entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vigoravam em várias partes do globo as teses eugenistas, isto é, teses que defendiam um padrão genético superior para a raça humana, o que enfraquecia o discurso a favor do casamento interracial, porque a raça que eles consideravam superior era a raça branca. Em 1911, o antropólogo e médico João Batista de Lacerda participou do Congresso Universal das Raças em Londres e foi um dos principais expoentes da tese do branqueamento racial no Brasil, onde ele defendeu a miscigenação como algo positivo. Fato é que até 1888, ano da abolição, os pretos nem mesmo tinham o direito de se casar legalmente. A estrutura da desigualdade socioeconômica com certeza também tem muito a ver com o estabelecimento de laços familiares formados através de relacionamentos amorosos, ou seja, os casamentos endogâmicos, aqueles entre pessoas que possuem o mesmo vínculo étnico e racial, é a principal estrutura que mantém a concentração da riqueza entre a burguesia branca e perpetua a desigualdade socioeconômica e sociocultural no Brasil. O casamento interracial, utilizado por alguns como argumento de democracia racial no Brasil, representa apenas 20%, ou seja, apenas 1/5 do total de casamentos. Deste total, a maioria dos casamentos interraciais acontece entre brancos e pardos. No censo feito pelo IBGE em 1998, apesar dos negros representarem apenas 5,7% da população, os negros apresentavam a maior taxa de casamentos endogâmicos, 84%, seguido por brancos, 75%, e pardos, 72%. Lembrando que o último censo do IBGE, o de 2010, o primeiro a incluir o termo raça e a autodeclaração de cor de pele, revelou que apenas 7,8% da população se declarou preta. E tanto entre os pretos e também entre os brancos, os casamentos entre pessoas do mesmo tom de pele ainda são maioria. Então, se a maioria branca casa entre si e os negros que estão entre os mais pobres também casam entre si, levando em consideração o racismo presente na sociedade e o direito à liberdade de escolha de homens e mulheres, os casamentos interraciais são a solução para uma sociedade mais justa ou é palmitar? Os casamentos interraciais, ora criticados como uma forma de ascensão social,
ora aceitos como uma forma de integração e de aceitação do amor, independentemente da cor, são também uma cortina de fumaça para ocultar ainda mais o racismo no Brasil. Uma curiosidade é que as mulheres negras são as que mais encontram dificuldade para casar, especialmente aquelas com maior escolaridade. E os homens negros, quanto maior o nível de escolaridade, eles tendem a se casar com mulheres brancas, já que o índice de casamentos interraciais aumentam proporcionalmente de acordo com o aumento dos índices de escolaridade. Por isso, casar não é só um gesto de cumplicidade ou um ato de amor, mas também uma decisão socioeconômica e, para muitos, um ato político. Afinal, quando você se casa, você começa a construir a sua família. Hoje, homens e mulheres não aceitam permanecer em uma relação que não lhe proporcione conforto, prazer ou que não lhe contemplem mais do ponto de vista afetivo. Então, a construção de um novo olhar sobre o casamento interracial nos requer ir além do pensamento da divisão racial. Isto também implica na compreensão de muitos outros fatores, principalmente em face das transformações sociais ocorridas nas últimas décadas. Para reflexão, ficam as perguntas: quantas mulheres brancas, ricas ou famosas, se casam com homens negros pobres? E por que tantos homens negros ricos ou famosos se casam com mulheres brancas? Casamento interracial é palmitagem ou liberdade? Deixem sua opinião nos comentários. Ajude-nos a ampliar essa discussão opinando e compartilhando este vídeo. E até o próximo Papo Popular.